Vida sacramental constante. Eu tenho que comungar pelo menos uma vez no ano, confessar menos uma vez no ano, mas esse é o mínimo. Ninguém se santifica assim. Eu tenho que fazer isso o máximo possível. Me expor ao máximo e receber ao máximo aos sacramentos e recebê-los bem, com atenção, com devoção, com reverência, com adoração. Né? E nas disposições, claro, não dá para receber Eucaristia e pecado. Ok. Mas não só isso, eu preciso de uma vida de oração. Jesus falou para Pedro e Judas: orate e vigilate, ut non entrenques in tentazione. Orar e vigiar para não cair em tentação. Récita diária do Santo Terço. Reze o Santo Terço todos os dias. Nossa Senhora apareceu várias vezes durante a história, pedindo que se rezasse o terço, porque Deus estabeleceu nessa oração que quem rezasse essas orações, Deus ia dar as graças. E a coisa maravilhosa do terço é que não importa quem você é e o que você está fazendo. Reza todos os dias o terço. É no máximo 15 minutos, você não vai morrer. E você não faz tanta coisa assim que você não tem 15 minutos. Reza todos os dias. Não importa quem você pode ser um muçulmano, um judeu, um desgraçado, que for. Não importa, reza todos os dias e a sua vida vai mudar. É líquido e certo. Promessa da Virgem Maria, a Mãe de Deus, Imaculada. E funciona mesmo, gente. Em muitos milagres, muitos testemunhos. Porque você precisa se expor ao sol, que é Deus. Maria é Deus? Não. Mas ela é como a lua. A lua não tem luz própria. Ela ilumina a luz do sol, ela só reflete a luz do sol. A gente não consegue olhar direto no sol, mas eu consigo ver a lua. Assim é a Nossa Senhora. Deus é muito santo e muito poderoso, eu sou muito pecador. Não é bom que eu vá diretamente para Deus por causa da minha indignidade. Mas quando eu faço um caminho pelos amigos do rei, pela corte, ou seja, pelos santos, mais facilmente eu vou ter as graças. Porque eles têm mais méritos do que eu. Intercessão. Até hoje é assim. O que as pessoas fazem quando querem algum tipo de verba, algo? Procuram um deputado, procuram um senador, não é assim? E certamente vai ter algum recurso disponibilizado para o Poder Executivo, para o Legislativo. Não é próprio do Legislativo isso. Não é assim que funciona, sim ou não? Então, a mesma coisa é com os santos. É mais agradável a Deus e mais justo e perfeito que eu peça aos santos, em especial a Virgem Maria e São José, do que eu chegar de peito aberto diante de Deus, cheio de pecado, de vícios, de problemas, porque Deus é santíssimo. De novo, é como se eu quisesse receber a luz do sol, olhar para o sol com os meus olhos, sem nenhuma proteção. Eu vou queimar minha retina. Eu não sou digno. A consideração que nós temos que fazer e que deve estar sempre presente na minha vida todos os dias é a consideração dos novíssimos. O que é novíssimos? O que é uma coisa nova? É a coisa última, a mais recente. Os novíssimos são as coisas últimas da vida, que é morte, juízo, céu, inferno e o paraíso. Morte, juízo, inferno e paraíso. Morte, juízo, inferno e paraíso. Eu vou morrer. E quando que eu vou morrer? Não sei. Eu posso morrer essa noite. Eu tenho que estar sempre preparado. Orar e vigiar para não cair em tentação, Deus falou. E a morte é natural para todos. No começo a gente rezou a Ave Maria. O que a gente reza? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Porque eu só tenho agora. O passado já não existe. E o futuro eu não conheço. Eu só tenho agora. Então a gente pede que Nossa Senhora, que é Mãe de Deus, e ela tem o cetro nas mãos. Porque é o seguinte, desde a linhagem davídica, lá desde o tempo dos reis em Israel, a mãe do rei reina junto ou tanto quanto o rei.
Assim foi com Davi, depois de todos os sucessores do rei Davi. E era comum, naquele tempo, em várias monarquias, que o rei detinha todo o poder, inclusive do judiciário. O rei era o primeiro juiz que tinha no país. E um símbolo disso era o cetro. Na monarquia britânica, não sei se vocês acompanharam, teve um momento lá que eles quebraram o cetro da rainha Elizabeth e colocou em cima do caixão. Mas que agora aquela rainha ele já era, não tem mais como julgar ninguém. O cetro é o símbolo de poder julgar. Vocês lembram de como que é a imagem da Senhora Auxiliadora? Ela está com o menino Jesus no braço e um cetro na outra mão. Vocês já viram? E uma coroa. Tanto ela como Jesus estão com uma coroa, porque Jesus e ela são reis e rainha. Jesus rei, ela é rainha. Ela é rainha em virtude de quem? Do rei, Jesus. Assim como era nos judeus. Jesus é o eterno rei. O reino dele não tem fim. Por isso os dois usam coroa. A próxima vez que vocês verem a imagem da Nossa Auxiliadora, observem isso. Observem os detalhes, as nuances, a cor. Cada detalhe ele tem um significado. Por que Nossa Senhora por baixo está usando rosa, por exemplo? E por que o manto dela é azul? Tem significado. Depois pesquise, eu não vou falar tudo. E o cetro de julgar, ao invés de estar na mão de Jesus, está na mão de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora pode intervir no juízo de alguém e suplicar, interceder por nós. Ela é nossa advogada. Isso é muito bom. Eu tenho uma advogada no céu. Por isso que a gente reza, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte, a gente possa morrer, né? Na graça do Filho dela. Essa é uma das promessas do escapulário. Nossa Senhora prometeu que quem usasse devotamente o santo escapulário, imposto por um padre, um sacerdote, não ia morrer em pecado grave. Ela não deixa morrer em pecado grave. Ela dá um jeito. Aparece um padre, você se confessa, recebe os sacramentos e você não vai para o inferno. É claro, eu não posso fazer disso uma superstição e viver uma vida desgraçada. Nossa Senhora pode dar um jeito de você morrer sem escapulário. Claro, ela é mãe de Deus. Certo? E ela tem todos os anjos, as ordens dela. Ela é a rainha dos anjos. Então eu tenho que ter sempre os novícios. Meditar na morte. Meditar no juízo. Eu vou ser julgado por todos os meus atos. Pensamentos, palavras, atos e omissões. E pelas consequências disso, positivas e negativas. Deus vai mostrar tudo. E depois também eu tenho que meditar no inferno ou no paraíso, que é a consequência de tudo isso. Deus não é tipo um juiz que determina o seu destino. Ele é só uma luz que vai iluminar a sua alma quando você morrer. Entende? É como a gente está agora como se fosse um quarto escuro e está tudo apagado. A gente tem um móvel perto da janela. A gente não consegue ver como está esse móvel. A morte é o momento em que Deus vai abrir a janela e você vai ver as sujeiras que estão no móvel. Por enquanto você não consegue ver sua alma. Deus dá esse dom rarissimamente. Santa Teresa d'Ávila tinha esse dom. Mas é muito raro que Deus conceda isso. Então vai chegar um dia que Deus vai iluminar todos. E você vai ver com seus olhos. E você vai ver que você merece ou não o céu. Então quem está no inferno sabe que está no inferno e está decidido por isso. Não se arrepende mais. Depois da morte não tem mais misericórdia porque não tem mais arrependimento. A pessoa fica estática naquele estado de bondade ou de maldade. Para sempre. Certo? Para meditar no dia do juízo, teve um católico, um homem, ele não virou santo não. Se chama Tomás de Celano. Ele compôs um hino. Ele leu o livro de Sanfonias. Eu ia pegar a passagem, mas não vai dar tempo senão.
vou me estender e me alongar muito. No livro de Sinfonias do Antigo Testamento, tem a revelação do profeta de como vai ser o juízo final. Todos estarão diante do juiz eterno, que é Jesus, e ali vai se discorrer o juízo. Deus há de julgar. Existem dois juízos. Eu não sei se eu falei isso para vocês. Nos artigos da fé, tem o juízo particular, que é quando a gente morre. Ali já é decidido eternamente o céu ou o inferno, de acordo com o estado da sua alma, se você morreu na graça ou se você morreu em pecado. E depois vai ter o juízo universal, que Deus vai revelar tudo de todos. Isso, tudo. Tudo que você fez. Desde que você nasceu até o último suspiro. E as consequências dos seus atos. De todas as pessoas. Tudo vai ser revelado. Os seus pecados, inclusive. Exceto aqueles confessados validamente. Deus não vai tocar no assunto. Muito legal assim. E aí esse Tomás de Celano, ele fez esse hino, que é o famoso Dies Irae, que todos os religiosos, os padres, eles rezam na liturgia das horas no mês de novembro, que é o mês dedicado às almas do purgatório. Vamos lá, eu vou lendo, eu vou explicando para vocês. Dies Irae, dies illa, solve seculum in favilla, tercedavi concilio. Dia da ira, aquele dia em que os séculos se dissolverão em cinzas, como testemunharam Davi e Sibila. O dia da ira vai ser o dia do juízo. Agora nós estamos no dia da misericórdia. Nós estamos na misericórdia, no amor de Deus. Por mais graves, por maior que sejam os seus pecados, por mais que se arrepende, Deus nunca se cansa de perdoar. E a misericórdia dele é sempre maior do que a nossa miséria. O amor dele é sempre maior, a gente nunca pode duvidar disso. Nunca, nunca, nunca. Quem duvida disso entra em desespero e acaba pecando gravemente. Foi o caso, por exemplo, do Martinho Lutero. Vai ser o dia da ira, em que os séculos se dissolverão como cinza. Século, em latim, significa mundo, a criação. A criação vai se dissolver em cinzas. O que faz uma coisa se tornar cinza? É o fogo. Diz as profecias que o mundo vai se acabar em fogo. Então tudo vai ser consumido em fogo. Todos e tudo. Como testemunharam Davi e Sibila. Davi, esse é o rei Davi, do Antigo Testamento, representa o povo de Deus. E Sibila significa, representa os pagãos. Quantos tremores futuros quando iudex est venturus cunctas strictis costuros. Quão pavoroso será quando o juiz estiver para vir julgar tudo rigorosamente. Diz as profecias que até as pessoas mais santas vão ficar com medo. De tão tremendo que vai ser esse dia. O céu vai se abrir. Jesus vai se voltar em glória. Os anjos vão fazer cortejo dos dois lados. Jesus descendo do céu até a terra. Nosso Senhor não vai tocar na terra mais. Ele não vai pisar. Ele vai sentar no trono de glória. E ele vai julgar tudo e todos. Os anjos vão tocar as trombetas, que é o próximo que a gente vai ver. A trombeta entoando um som miraculoso pelos sepulcros das regiões, conduzirá todos perante o trono. Ou seja, os anjos vão vir tocando trombetas. Assim vai ser o juízo. Os anjos virão tocando as trombetas. Vai separar e reunir de um lado justos e do outro lado os injustos. E aqueles que já estiverem morrido vão ressuscitar para o juízo. É isso que está dizendo aqui. Pelos sepulcros das regiões. Ou seja, onde tem cadáver, aonde parou, sei lá, os anjos vão reunir tudo. Deus é todo poderoso, ele pode fazer isso. Né? Até quem cremou, fez a cremação depois de morto, Deus vai reunir tudo, vai ressuscitar todos os corpos dos que já estiverem morridos. Mor stupebit et natura, cum resurgit creatura iudicanta responsura. Morte e natureza pararão, quanto ressurgir a criação prestes a responder ao juízo. Ou seja,
Não só a humanidade, mas toda a criação vai ficar estática. Todos os animais, todos os atos, tudo vai ficar estático diante do juiz para o juízo final. Liber scriptus proferetur in quototur continetur unde mundus judicetur. O livro escrito será proferido em que tudo está contido, de onde o mundo será julgado. No livro do Apocalipse está escrito que todas as coisas que a gente faz, elas são escritas nesse livro, o livro da vida. E esse livro vai ser aberto. Por quem? Pelo Cordeiro Imolado, que é juiz. Por isso que na missa, acho que eu falei para vocês, na missa tem 3 detalhes no presbitério. Todo lugar que você for, por mais simples que seja a igreja, aqui em Cuiabá, lá em Rondônia, em São Paulo, nos Estados Unidos, no Vaticano, na China, onde tiver a igreja católica você vai ver isso. Tem a sede do padre, geralmente com 2 cadeiras do lado. Tem o altar e tem o ambão. Jesus, ele age nos ministros dele em persona Christi. Ou seja, eu vejo o Padre Tony, por exemplo, eu ouço o Padre Tony, mas é o próprio Cristo. É um mistério, mas é o próprio Cristo. Então aquele trono é para me fazer lembrar Jesus, juiz e rei. E um rei geralmente tem ministros. Por isso que tem sempre 2 acordes do lado. Né? Ministro significa servo em grego. São servos do padre. E ele está como rei, como juiz. No altar ele está como sacerdote e vítima. Por causa dos nossos pecados. Ele se entregou por nós na cruz. E morreu por nós. E o ambão é Jesus profeta. Que anunciou, que pregou, que evangelizou. Jesus, rei, juiz, sacerdote e profeta. Então esse livro, em que tudo está contido, de onde o mundo será julgado, o livro vai ser aberto. Quando o juiz tomar o seu lugar, tudo o que é escondido revelar-se-á, nada permanecerá impune. Então não tem nada que se fez às escondidas que não vai ser revelado. Seja na confissão, ou seja no último dia. O que eu miserável direi? A que patrono rogarei, quando apenas o justo estiver seguro? O que vai ser de mim nessa hora? Para quem que eu vou recorrer? Rex tremende majestatis, qui salvando salvas gratis, salva me fons pietatis. Rei de tremenda majestade, que salva livremente os que devem ser salvos. Salvai-me, ó fonte de piedade. É um pedido que a gente faz. Pelo sangue de Cristo, a gente ainda está no tempo da misericórdia. Ainda posso receber de Deus o perdão. Nessa hora ele roga, né? Ele pede: salvai-me, ó fonte de piedade. O que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa que ama e tem bondade. Pius, em latim, significa santo. Uma pessoa justa. Uma pessoa que não tem malícia, que não tem maldade. Assim é o Cordeiro Imolado. Lembra-se, piedoso Jesus, que eu sou a causa da sua vinda. Não me perca naquele dia. Então ele já roga hoje, no tempo da misericórdia, com que, lembrando Jesus, lembra-se, Jesus, que eu sou a causa do Senhor ter morrido na cruz. Eu sou a causa do seu sangue ter sido derramado. Então não me perca naquele dia. Não deixa que eu seja condenado no último dia. Buscando-me, sentaste exausto. Redimiste-me, sofrendo na cruz. Que trabalho não seja em vão. Que tal trabalho não seja em vão. Ou seja, que a morte dele, o sofrimento dele na cruz, a exaustão que ele teve, da redenção. Quem lembra o que significa redimir? Você lembra? Marcos. Redimir? Lembra o que eu falei? Redimir significa comprar de volta.
Porque quem está em pecado é propriedade dos demônios. E Jesus compra a gente de volta com o sangue precioso dele. E a gente recebe nos sacramentos. Né? No batismo, na confissão, na Eucaristia. Justo juiz da vingança, dai-me o dom da remissão dos pecados antes do dia do acerto de contas. Porque depois que vier a morte, depois na hora do juízo, não adianta mais. Aí é só justiça. Não vai ter mais perdão. Gemo como um réu. Minha culpa me deixa vermelho de vergonha. Poupa o suplicante, ó Deus. Tu que absolveste Maria Madalena e ao ladrão na cruz, ouviste também a mim desta esperança. São Dimas, o bom ladrão que estava na cruz, né? Estavam morrendo dois do lado de Jesus, foram crucificados, né? Você sabe da história. Nosso Senhor foi crucificado para que o suplício dele fosse ainda maior, a missão completa. Ele foi crucificado junto com outros dois ladrões, porque os sacerdotes assim queriam falar para o povo: olha, esse Jesus que vocês há uma semana atrás veneravam como rei é um impúdico, é um réu. E para a humilhação ser completa, ele colocou do lado de dois ladrões. Um dos ladrões se condenou eternamente. Na hora lá, ele desafiou Jesus e blasfemou. Você não é o Cristo? Desce daí para eu acreditar, então. Ele não entendeu que Jesus estava morrendo pelos nossos pecados, como diziam as profecias. Quem foi na missa domingo? Vocês todos foram? Alguém faltou? Você não foi, Bruno? Meu Deus, que medo. Por que você não foi, cara? Mas estava puxado, eu tive prova hoje, Não faz isso. Você tem que confessar isso aí. Sim, eu sei. Antes que eu fiz, não fazer mais. Até me perdi. Eu estava falando. Tá, primeira leitura, o que foi? Quem lembra? Quem lembra do Evangelho? Quem lembra de alguma coisa? Eu não lembro de nada. Ninguém lembra nada? Você lembra, Demir? Alguma coisinha? O que o padre falou? Algo, um detalhe. Você foi à missão onde? Eu fui em Goiânia, tava em Goiânia. É? Em quente. Nossa, não lembro. A primeira leitura foi do servo sofredor, o profeta Isaías falando como o Messias ia sofrer. Aí ele disse que o Messias iria oferecer as costas para ser flagelado, ia oferecer o rosto para arrancarem a barba, e ele não ia desviar o olhar. Então ele não quis se esquivar da dor, e Jesus se entregou por nós na cruz. E aí, um ladrão blasfemou. O outro, que se tornou santo, e foi o primeiro canonizado da história, falou o que para Jesus? Falou assim, isso não está no Evangelho de ontem, tá? Está no Evangelho da Paixão do Senhor. Olhou para Jesus e disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares na tua glória, no teu reino. Ele sabia que ele era o culpado. Ele sabia que ele estava tendo um castigo justo. E ele fez uma profissão de fé. Ele vendo Jesus morrer daquele jeito, quem poderia falar que aquilo era Deus? Aquele homem todo dilacerado, triturado. Dava para ver os ossos de Jesus. Imagina a dor que ele sofreu, cara. Ele foi flagelado. Então, como você pode falar que aquele homem é Deus? E ele fez uma profissão de fé. Ele falou: Mestre, lembra-se de mim quando entrar nesse paraíso. Ele não pediu, me salva da cruz. Mas ele sabia que ele era réu de morte, ele era culpado do crime. E ele não pediu também para ir para o céu. Ele foi humilde, porque ele sabia que ele não merecia. Ele merecia o inferno, porque nós, por nós mesmos, só merecemos o inferno.
Entende? E aí, ele só disse isso. Mestre, lembra-te de mim. Ele pediu para Jesus lembrar, quando Jesus entrar na glória, para ele lembrar dele. O que Jesus responde? Quem sabe? Quem lembra? Você sabe? O que Jesus respondeu? Sabe? Ele fala que, se eu não me engano, ele fala que não só se lembrará dele, mas também como irá salvá-lo. É. Eu acho que no filme Paixão de Cristo tem essa parte. Né? Tem. Zandinas. Ele fala alguma Ele coisa falou, assim. em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi a primeira canonização. Por que é uma canonização? Ali você reconhece a virtude heróica de um santo. Por exemplo, sei lá, Santa Teresinha de Jesus. A igreja reconhece que ela atingiu a virtude heróica, ela alcançou a união e o amor, a caridade de Cristo, e portanto ela morreu e foi para o céu. E é um modelo, é uma página viva do Evangelho. Quando o Papa só tem esse poder de falar isso, né? Tem várias canonizações, tem várias missas de canonização. Inclusive, ano que vem vai ter várias. Vai ser o Beato Carlo Acutis. E tem outros que vão ser canonizados pelo Papa Francisco. E aí, quando o Papa fala, é aquela história. O que Jesus prometeu para Pedro, né? Que ligados na terra são ligados no céu. Então, quando o Papa fala que aquele é santo mesmo e está no céu. Amém. Glória a Deus. E Jesus, que é Deus, falou para São Dimas, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus morre, entrega o espírito, ele morre de verdade, ou seja, a alma separa do corpo, isso é a morte. E aí, o que sucede? Ele vai na mansão dos mortos, recolhe os justos no Antigo Testamento e vai para a glória, o reino dele. No terceiro dia, ele ressuscita com um corpo glorioso. Agora imperecível. Não sofre mais. E vai ser assim também para nós. Minhas preces não são dignas, mas tu és bom, age com bondade, para que eu não pereça no fogo eterno. Coloca-me entre as ovelhas, retira-me para longe dos bodes, coloca-me em pé à tua direita. Condenados malditos, lançados nas chamas ardentes, chamai-me com os benditos. Aqui está escrito errado. Oro a vós e me ajoelho. Ajoelhar-se é um ato de reverência, de humildade, né? E está escrito no Evangelho que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e no inferno. Nas imagens e representações de Satanás, ele não tem joelho. Ele é só uma coisa contínua, porque ele não quer adorar a Deus, ele não quer se humilhar e reconhecer que Deus é Deus e ele não é Deus. Ele quer ser Deus. É um tolo. Ora, vós e me ajoelho com o coração contrito em cinzas. O que é contrito? O que é um ato de contrição? Que é aquilo que vocês têm que fazer na confissão. O que é contristar? Contristar é destruir. É como você bate uma pedra. É triturar. Isso significa triturar. Triturar, mas não de qualquer maneira. Triturar e tornar em cinza. Ou seja, quebrar e queimar. O quê? O meu coração duro e egoísta. Enquanto eu for egoísta, não vai ter espaço para Deus dentro de mim. Enquanto os prazeres, os vícios, for o meu único necessário, o meu descanso, enquanto Deus não for Deus na minha vida, meu coração vai continuar sendo egoísta, vai continuar sendo safado, sem vergonha. Eu preciso contristar o meu coração. Por isso que no ato de contrição, que vocês devem ter de cor para a confissão,
Você faz uma oração pedindo perdão dos pecados, se recomendando, dizendo que não vai mais cometê-los, com o auxílio da graça. Meu bom Jesus, que morreste na cruz para me salvar, perdoai os meus pecados, porque eu me arrependo e não quero mais pecar. Dia de lágrimas aquele em que ressurgirá da cinza o homem para ser julgado, porque todos vão estar diante do Cordeiro. Tende piedade dele, ó Deus, ó misericordioso. Senhor Deus, concedei-lhe o repouso eterno, a glória sem fim, que é a nossa pátria verdadeira, o motivo pelo qual nós somos criados e o motivo pelo qual nós estamos aqui. Essa é só uma reflexão sobre os novícios. O que mais eu gostaria de falar para vocês é sobre a disciplina. Precisa de uma vida ordenada. Precisa montar um plano de vida para vocês. Vocês devem fazer de acordo com as circunstâncias. A nossa vida é uma constante tensão entre o ideal e as consequências. Certo? Eu quero construir uma casa, mas do projeto até a finalização vai acontecer muitas coisas. Pode acontecer imprevistos, problemas, estresse com o pedreiro ou com a construtora. Essas coisas todas fazem parte, as circunstâncias, as adversidades fazem parte da nossa vida. Não é mais possível ter uma vida só de, vamos falar, ausente de problemas. Depois do pecado original é assim, galera. Mas você não deve se abater por isso. Então, o que deve contemplar o seu plano de vida? Você tem que estabelecer o que é prioridade. Prius, no latim, significa primeiro. O que vem primeiro e as ordens segundos. Então, por exemplo, me desculpa, mas eu vou usar como exemplo. No domingo eu estou cansado. Não vou à missa. Eu me coloquei como prioridade. E Deus foi deixado de lado. Então isso é grave. Quando você se põe numa vida de virtude, virtude significa o quê? Significa força. Que você ordena as coisas do que tem mais valor pelo que tem menos valor. Para você ter a virtude da ordem, tem que ter três coisas: hierarquia, harmonia e sequência. Hierarquia, harmonia e sequência. O que é prioridade? Primeiro sempre na minha vida tem que ser Deus. Depois o que imediatamente? Família. Não é meu trabalho. E depois as outras coisas. Por fim, o lazer e a diversão. Que também é uma virtude. São Tomás de Aquino disse isso. A diversão é uma virtude, desde que não falte com a moral. Mas isso é o último caso. Depois de cumprido todas as coisas. Então, se você deixa Deus ser Deus na sua vida, todas as coisas vão se ordenando. Porque é para isso que você foi criado. Agora, se você tem uma sucessão de hábitos ruins, você não tem hora para acordar, você não tem limite nas refeições, você não faz uma penitência, né? Você tem uma vida muito confortável, você está sempre alimentando o seu concupiscível e seu irascível, você não tem ordem, você não tem virtude. E sem virtude não tem como você amar a Deus e amar o próximo. Porque você vai viver sempre em função de você mesmo. Então veja, de modo prático, o que eu quero que vocês pensem? Os novíssimos, ordenar a vida de vocês com horário, faça uma regra de vida. Eu vou acordar em tal horário, claro, com as disposições e circunstâncias que é próprio de cada um. E estabelecer metas. Eu vou ter tantas horas de oração, vou rezar o texto todos os dias. Se possível, missa diária, porque quanto mais, é como eu disse, quanto mais você se expõe ao sol, e se você for um bom receptáculo,
com uma chapa de ferro, mais você vai se aquecer. E mais você vai progredir nas virtudes. Porque Deus vai trabalhar em você. Estabelecer horários com as prioridades próprias. E uma coisa muito importante, que eu acabei deixando, eu fui inadequado, eu fui ruim, que é a devoção à Nossa Senhora, que é por fim de tudo. É obrigatório, é essencial. Porque o caminho mais curto será para aquele que é devoto da Mãe de Deus. A gente vê isso nas Sagradas Escrituras. Porque Deus poderia te dar a graça instantaneamente, repentinamente, sem auxílio de outras pessoas? Poderia. Mas ele quis fazer assim? Não. Então, a nossa salvação veio pelo corpo santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a nossa salvação. Significa Deus salva, certo? Yeshua. Só que o corpo de Jesus, ele não apareceu do nada. Aparatou. Jesus nasceu da bem-aventurada sempre Virgem Maria. E assim como Deus quis gerar a humanidade santíssima de Cristo no ventre da Virgem Maria, Deus também quer que Cristo seja gerado em nós por Maria. Por isso que Nossa Senhora diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 48, doravante todas as gerações me proclamarão bendita. De agora em diante todos me proclamarão bendita. Nossa Senhora é a Mãe de Deus. A especialidade dela é conduzir as pessoas para Cristo. É um caminho mais fácil e mais curto, porque ele é mais humilde. É como eu estava dizendo sobre a intercessão dos santos. Deus se agrada mais quando nós pedimos a intercessão de Maria do que se eu fosse diretamente falar com Deus Pai, para alcançar as graças que Ele certamente quer que a gente ganhe, mais do que a gente mesmo, as graças da salvação. Então, esse livro aqui do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria, de São Luís de Montfort, ele resume de como é necessário a salvação e para eu chegar ao meu fim, que é o céu, a devoção à Virgem Maria aqui na terra. Ele diz assim: é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus, porque Deus quis, não é que necessariamente Deus depende de Maria, não, é porque Ele quis depender. Numa necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade santíssima, é necessário aos homens para chegarem ao seu último fim, a devoção à Virgem Maria. Não confundindo, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária que a destes. Ou seja, nós temos que ter Maria num lugar especial. Ela tem que ser a pessoa que eu mais amo depois de Deus. E depois de Maria, todos os santos. São José e qualquer outro santo. Que está no céu e que pode me ajudar. E que vai me ajudar com certeza. Por exemplo, eu sou muito devoto de São José. Ele me ajuda muito. Eu estava sem moto, sem veículo, sem nada, né? Eu tenho várias histórias com São José. Eu nem mereço. Aí eu tava, toda vez que eu passava na imagem de São José, eu pedi para ele: São José, me ajuda, por favor. Eu quero uma moto, quero uma moto, quero uma moto, quero uma moto. Manda uma moto para mim, manda uma moto. Toda vez eu pedi. Há uns 15 dias, meu pai me ligou. Falou assim: filho, vou mandar uma moto para você. Eu acho que você tá precisando, você tá a pé, né? Chegou quinta-feira. Muito legal, cara. São José me atende sempre, cara. É incrível. Eu nem contei que eu tava pedindo pra São José. Agradeci pra caramba, meu pai. Tem habilitação, né? Eu? Tenho habilitação. Sou velho. Tenho 28 anos. Muito bom, mas eu tenho vários outros testemunhos. Várias outras graças. Quando sempre eu peço, São José me atende. Ah, beleza. Então a devoção dos santos é muito necessária para eu adquirir as graças que Deus quer me dar. E aqui ele fala várias outras coisas.
é mais necessário aqueles que são chamados à perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com nosso Senhor Jesus pela fidelidade perfeita do Espírito Santo sem uma união com a Virgem Maria. E Jesus deixou claro isso, porque o primeiro evangelho que nosso Senhor fez nos evangelhos, como aconteceu? Quem sabe? Sabe, Raquel? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Jesus fez muitos milagres. Ele ressuscitou Lázaro. Foi do vinho, muito bem. E quem foi que pediu? Maria, Maria, né? O que ele falou? eu estou pronto. Eu não estou pronto, ainda não é minha hora. Mas ele, como o bom filho que é, obedeceu a Mãe Santíssima. Então é irresistível para Jesus. Entende a diferença? Uma coisa eu pedi para Santa Teresinha uma graça. Que é outra também. Toda vez que eu faço a novena de Santa Teresinha, eu ganho a rosa e ganho a graça. Santa Teresinha Do Menino Jesus. É incrível, cara, eu tenho fé. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, pela fé. O dom da fé. E aí, existe uma diferença de eu pedir para ela e eu pedir para São José, Nossa Senhora. Por quê? Porque Jesus é filho, de fato, de Maria e de São José. E como filho, ele não atende os pedidos dos dois, como atende Santa Teresinha. Quando Nossa Senhora pede uma coisa para Jesus, é uma ordem. Nossa Senhora não vai pedir besteira, porque ela é santa. Ela não vai pedir uma coisa pecaminosa. Então, quando ela pede algo para Jesus, ele sempre atende. Por isso que os santos dizem que a Virgem Maria é a onipotência suplicante. Ou seja, o que é onipotente? Quem lembra das palavras? Vamos começar a catequese. Eu falei, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. O onipotente é que tem todo o poder. Então Nossa Senhora é a onipotência suplicante, ou seja, a súplica dela tem todo o poder. Porque Jesus sempre faz o que ela quer. É como se Nossa Senhora tivesse Deus nas mãos. Ela não é Deus, longe disso. Mas ele sempre obedece o que ela faz. E Jesus quis deixar isso bem claro, porque o primeiro milagre dele foi por pedido de Nossa Senhora. Embora ele tinha dito, olha, ainda não é minha hora de manifestações públicas. Mas ele obedeceu. O caminho mais curto será se você for devoto da Virgem Maria. Como eu sou devoto da Virgem Maria? Fazendo o que ela pediu nas aparições, reza o texto todos os dias. E o foco da oração, o meio, o que está no centro da oração da Ave Maria? Inclusive foi revelado por um anjo, está no Evangelho. O que está no centro? Quem sabe? É uma palavrinha, é um nome. Está no meio, exatamente no meio da oração. É um nome. É o nome de uma pessoa. De uma pessoa divina. Quem sabe? Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito fruto. Isso, no meio está Jesus. Então, o que Nossa Senhora faz é só levar para Jesus. Conduzir você para Jesus. Certo? São Bernardo era muito devoto da Virgem Maria. Muito mesmo. Existe um questionamento. Quem foi o maior devoto da Virgem Maria? Depois de São José, claro. Se é São Bernardo ou se é esse santo aqui, São Luís Guilhom de Montfort. Aí ele sempre que passava diante da imagem de Nossa Senhora, ele fazia uma reverência. Ele falava Ave Maria. Ave Maria. Um dia Nossa Senhora apareceu para ele. E fez vênia para ele. Você ave, meu filho Bernardo. E sumiu. Quando o anjo aparece, Arcanjo Gabriel aparece para Nossa Senhora, e ele vai comunicar, ele vai pedir o consentimento dela. Se ela aceita ser mãe de Deus, e Deus não faz nada sem nossa liberdade, o que o anjo fala? Ai, que caritomene, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O que o anjo estava fazendo? O anjo estava louvando e reconhecendo que Maria era maior do que ele. Como? Primeiro ele usa a saudação, ave. Ave geralmente é uma saudação usada para imperadores. Para quem era um alto nível.
Tanto que você for em Roma, nas estátuas de César, que tem nos monumentos, está escrito Ave César. Eu nunca fui, mas eu já vi. Foto, imagem. E depois o que o anjo diz? O Senhor é contigo. O que significa dizer isso? Depois do pecado, de Adão e Eva, até a última pessoa que nascer, que ainda vai nascer, todos nascem com pecado, exceto quem? Quer que você repita? Jesus e Maria. Que Jesus preservou Maria do pecado, ele não poderia nascer num corpo manchado pelo pecado. Ele é santíssimo, né? E aí, nosso Senhor, preservando ela, fez ela imaculada. Lembra que eu falei semana passada? Para ela ser mãe de Deus. Quando o anjo fala, o Senhor é contigo, ele está dizendo que ela é santíssima. Que Deus está plenamente na alma dela. Nunca houve isso na Sagrada Escritura, porque no Antigo Testamento tem vários momentos que os anjos aparecem para as pessoas. E o que acontecia? Todas as vezes que um anjo aparecia para alguém no Antigo Testamento, para um profeta, para uma pessoa, ficava assustado e com medo da majestade do anjo. Mas quando ele apareceu para a Virgem Maria, foi o contrário. O anjo fez reverência para Maria, dizendo que ela era santíssima. O Senhor é contigo. Para o Senhor estar com uma pessoa, então significa que ela é santa demais. E Deus não está onde há pecado, onde há miséria, onde há egoísmo. Deus não está. E depois a segunda parte da primeira parte, que foi Santa Isabel, saudando a Virgem Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando a Nossa Senhora chegou. E ela era mãe do último profeta do Antigo Testamento, que foi... Quem foi? O último profeta. Começa com J. Que faz festa todos os anos no Brasil. No Nordeste é uma... São João, exatamente. O último profeta do Antigo Testamento, São João. E quando Nossa Senhora chega, que Isabel faz a saudação, bendita sois vós entre as mulheres, entre todas as mulheres que nasceram. Nossa Senhora é a pessoa mais santa depois de Jesus. Porque Deus quis. O pecado entrou no mundo por meio de uma mulher, e foi por meio de uma mulher que a salvação veio para o mundo. Maria, a nova Eva. Lá no Antigo Testamento, depois do pecado, Deus falou, olha, vai ter duas descendências, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Serpente é Satanás. As pessoas ruins, que vão ser condenadas. E a descendência da mulher é a mulher santíssima. Por isso que fala mulher, porque ela não é qualquer criatura, é a mulher por excelência. Por isso que Jesus falava mulher quando ele falava para Maria. Era um louvor que ele estava fazendo para ela, não é que ele estava desprezando. Os protestantes pegam esse versículo achando que Jesus estava desprezando Maria, mas justamente o contrário. Ele estava louvando, porque ela é a mulher do Apocalipse e do Gênesis, da descendência de Deus. Certo? Entendido? Por que eu tenho que ser devoto da Virgem Maria? Suplicar. Não tem, Nossa Senhora falou em Fátima, quando ela apareceu em 1917, para os 3 pastorinhos. Não tem problema na vida de qualquer pessoa aqui na Terra que não possa ser resolvida pela oração do terço. Isso é uma promessa. Mas você precisa ser fiel. Todos os dias. Rezar o terço. Não dói, não mata. O pessoal precisa não ser preguiçoso. Amém? Alguma pergunta? Pessoal, muito obrigado. De coração mesmo, pela paciência e pela perseverança. Nós que agradecemos. Certo? Uma alegria. Eu, como já disse outras vezes, sigo à disposição de vocês para o que precisarem. E tiver meu alcance também. Dia 28 é a data do sacramento, vai ser um sábado. O Padre Antônio está tentando que seja com o bispo, mas talvez não será. Pela última conversa que eu tive com ele, eu acho que não vai conseguir, porque o bispo é muito ocupado. A agenda dele é lotada. Fala. De manhã ou de tarde? Ou à noite? Eu acho muito provável que seja à noite. E que talvez não seja na Mãe dos Olhos. Seja talvez na Igreja do Carmo, que é lá uma comunidade que tem perto. Mas eu não sei ainda.
tá? Se tiver algum empecilho muito sério, algum de vocês não puder, então a gente vai adiar. Você pode? Posso? É que sábado vai ter prova de manhã. É? Só sabendo. Não, de manhã não vai ser. Até porque de manhã tem o oratório do Padre Tony, ele não vai. Ele é ocupado. Ele passa a manhã inteira com as crianças. E aí à tarde. À tarde, acho que ele já está disponível. Tá? Beleza? Então, quem não mandou os documentos ainda, me mande. Os seus documentos, eu preciso do documento com foto e batistéria. Certo? E do padrinho também. Ou madrinha. Documento com foto, batistéria e crisma, no caso do padrinho. Preciso. Ou madrinha. A certidão de casamento serve. Certo? Religioso. Certo. Religioso. Confissão. Quem não se confessou, se confesse. E se até o dia do crisma tiver pecado mortal, não pode receber o sacramento. Por favor. Lembra que o demônio entrou em Judas quando ele comungou em pecado. Tá? Porque vai ser a primeira comunhão de alguns e o sacramento do crisma de vocês. Né? Então, o sacramento acontece. Vocês não iam... Tipo, quem recebe o sacramento do crisma em pecado, o sacramento acontece. Mas ele é ilícito e você incorre em pena de sacrilégio. O que não queremos. Sim ou não? Quem não se confessou, você confessa. Beleza? Ali... Mas vocês vão estar na missa. Tá vendo? Legal, muito bem. O que mais eu quero dizer? As coisas próprias de como vai ser o rito do crisma, eu não vou falar hoje, porque tu vai acabar esquecendo. No dia lá eu vou explicar como que vai ser. A procissão de entrada, a apresentação, as promessas e as renúncias, tá? E a roupa? É branca. Branca, roupa branca. Ou vermelha. Ou vermelho. Tá? Mas pode ser branco. Alguma dúvida? Algo mais?